Então, Mónica, mais uma vez vamos iniciar um curso de apometria. É preciso, em primeiro lugar, perceber que a apometria é uma técnica, não é? Que visa um grande objetivo que é transversal a muitas técnicas terapêuticas, que é uma transformação, não é? Uma transformação do ser. A apometria, o termo em si significa para além, ou seja, aquilo que vai para além das medidas, ou seja, daquilo que nós estamos habituados a colocar em compartimentos, ok? De uma forma assim muito geral e muito simples, para entender aquilo que eu estou a dizer, o senso comum, aquilo que é um pensamento mais ou menos transversal na nossa sociedade, faz-nos pensar que, de um lado, temos aquilo que diz respeito à nossa vida mais palpável, mais física, Cotidiana? não é? O nosso cotidiano, o nosso corpo físico, doenças, etc. Tudo que se encaixa aqui em algo que é mensurável, ou seja, algo que pode ser medido, algo que, se eu tiver, sei lá, um nódulo, ele é medido, não é? Através dos aparelhos que a medicina convencional dispõe para poder fazer testes, exames, etc., raios-x, isto e aquilo, ou seja, é mensurável, é detectável, ou a olho, ou através de um aparelho, enfim. Assim como o nosso próprio aspecto físico, a forma como nós vivemos, o ambiente que nos rodeia, mas o ambiente físico, a nossa casa, se vivemos aqui, se vivemos ali, se vivemos na praia, se vivemos no mar, ou melhor, na montanha, enfim. Tudo o que diz respeito à componente física da nossa vida, palpável, concreta, tangível. Outra situação completamente diferente e que é normalmente muito separada desta é tudo que não é, vamos colocar assim, tudo que não é visível, tudo que não é mensurável. Não é? É muito difícil medir. E há um país aí que é o Butão, não é? Que mede a taxa de felicidade, não é? Mas é sempre assim. Com critérios, não é? É sempre um critério relativo. Mas de qualquer forma, há todo um outro universo de situações que não são mensuráveis. A apometria, sendo acima de tudo uma técnica terapêutica holística, ou seja, tem esta transversalidade e estabelece uma ligação entre todos estes compartimentos que muitas vezes as pessoas se habituam a destacar, a achar que são estanques, que não se relacionam uns com os outros. E, na verdade, relacionam-se, principalmente a questão da metafísica da saúde é uma das formas que nos permite, ou que nos permite verificar que há efetivamente uma ligação. Claro que a medicina convencional já compreende as psicossomáticas, contudo, em termos metafísicos, nós vamos um pouco mais longe que isso. Ou seja, acima de tudo, a apometria é preciso compreender isto. É preciso compreender que ela vai estabelecer ligações na vida da pessoa, justificações, vai nos permitir explicar o que é que uma coisa que ocorre num destes planos, por exemplo, físico, tem a sua correlação. Tem a sua correlação em outros planos que serão, assim, grosso modo, plano emocional do ser, o plano mental, a psique, não é? O plano mental, e depois ainda um outro plano que já nos vai ligar a um aspecto que podemos chamar de mais espiritual, não é? Que nos liga à nossa essência, àquilo que em nós há, que transcende a nossa personalidade do hoje, do agora e desta pessoa, não é? Desta persona que nós somos hoje. Todas as técnicas visam esta transformação.
Mas essa transformação só é efetiva quando ela tem em simultâneo duas componentes dessa realidade, que é, por um lado, nós precisamos ter uma compreensão cognitiva de, por exemplo, determinado padrão na nossa vida, precisamos de tê-lo identificado, precisamos de ter compreendido a sua causa, precisamos de ter entendido qual é a origem, a causa dessa situação e como inverter os comportamentos, as atitudes, as posturas que decorrem dessa personalidade, desse padrão, dessa situação que remete sempre para o nosso passado. Contudo, essa compreensão cognitiva, ou seja, essa transmutação que acontece no nível da psique, não é por si só suficiente. Porque nós podemos perfeitamente até ter noção, eu faço aquela... lá estou eu a reincidir no mesmo padrão, isto está sempre a acontecer na minha vida. Esta situação, desta forma e desta. Mas... quando damos por nós, um gatilho qualquer, pumba, lá estamos nós outra vez na mesma situação de novo, a reincidir nos tais padrões. A verdade é que há um trabalho que é feito aqui, mas não é o suficiente, porque falta, para haver uma efetiva transmutação do ser, é preciso uma transmutação no corpo também. É preciso que haja uma transformação não só na psique, mas também na substância, naquilo que é a substância da vida. E a substância da vida pode ser o corpo físico. É no laboratório da vida, do nosso cotidiano, que nós efetivamente mudamos, nos transformamos e libertamos-nos de determinadas situações que trazemos do nosso passado. Quem consultar o nosso site, o programa do curso, constata que se aborda questões do macro-universo, microcosmos, macrocosmos, fenomenologia da morte e do karma, reencarnação, magia, personalidade do passado, obsessão, desobsessão. A apometria trata só disto? Isto é uma coisa assim tão estranha, muito recorrente, pouco recorrente? O que é que costuma acontecer numa sessão apométrica? Sim, trata-se disso tudo e infelizmente é mais comum do que seria desejável, não é? Mas a vida é assim. Sim, essas situações ocorrem muito e muitas vezes as pessoas têm grandes dificuldades na vida porque há obstáculos e muitas vezes esses obstáculos são formas de pensamento, algumas mais elaboradas do que outras, algumas digamos exemplo, que mais ritualizadas que outras, e aí sim entramos no domínio da magia. Que vão. Por exemplo, ouvia-se falar são ordens muito... do ego, por isso tem sempre a ver com aquilo que a pessoa deseja e muitas vezes passando por cima de seja lá do que for. Por exemplo, uma personalidade do passado ou uma vida passada é a mesma coisa? Então, está associado, mas não é a mesma coisa. A apometria distingue isso? Naturalmente, quem fizer a formação da apometria tem necessariamente que compreender tudo isto, senão é muito... Na apometria, como eu já tentei explicar, uma situação, uma técnica que é transversal a vários planos, há que ter conhecimento daquilo que se está a fazer, sim, obviamente. Então é preciso perceber que algo tem a ver com uma vida passada, eventualmente para quem acredita nisso, são eventos, são vivências, podemos comparar isso a eventos do nosso próprio passado, nesta vida.
Uma coisa é aquilo que eu vivi, por exemplo, na minha infância. Outra coisa é a personalidade ou a moldagem que a minha personalidade sofreu por essa vivência. São duas coisas bem diferentes. O que nós chamamos de personalidades do passado são que muitas vezes são responsáveis por fenómenos de auto-obsessão, não é? Em que a pessoa está condicionada por uma personalidade do passado que hoje já não é adequada, já é completamente obsoleta para o tipo de vida que a pessoa quer neste momento, mas tem lá a personalidade do passado, obviamente que carregada de energias que têm a ver com emoções, Que pode ser tanto vivências. sofredor como carrasco, não é? Naturalmente que se elas são uma fonte de bloqueio na vida da pessoa, tem sempre a ver com emoções que não foram superadas, são cargas energéticas que se encontram ainda ligadas à pessoa, muitas vezes de vivências que já não têm, não estão na memória consciente, mas estão na... Então uma apometria pode ser feita assim do género. Eu estou a sentir-me mal, tenho alguns sintomas físicos, já fiz análises médicas, etc. Entretanto, pesquisei, fiz uma pesquisa na net, encontrei e ligo para vocês e digo assim, olha, quero fazer uma apometria. Funciona assim? Bom, a apometria normalmente nós, aliás, a apometria ou outra qualquer terapia que vá ser feita passa sempre por uma primeira abordagem. Vamos trabalhar sobre alguma coisa que é primeiro observada e então passa sempre por uma primeira consulta, não é? Uma consulta que nós chamamos a consulta de anamnese, em que se faz uma primeira abordagem, compreendendo o que é o problema da pessoa, ou de que é que a pessoa se queixa, fazendo um enquadramento holístico de tudo isso. Mas o que é um verdadeiro caso apométrico, então? Casos apométricos... É mesmo aqui? São vários e são muito... podem ser tão diversos como a pessoa chegar com um problema nos relacionamentos, como uma outra pessoa chegar com um problema de até físico, como outra pessoa chegar com um problema que é sei lá, por exemplo, um padrão de perdas, em que um padrão de dificuldade de escassez, então, dificuldade em ganhar dinheiro. E eu queria comunicar é que são situações repetitivas que têm um padrão que não se explica, é isso? O serem repetitivas, sim, quando é muito flagrante, elas conseguem se identificar e a própria pessoa já vem com noção de que isso é um padrão na vida dela. Porque é muito flagrante a repetição e a forma como aquilo se reproduz. Contudo, por vezes, as pessoas têm determinados padrões que não é assim tão claro, e o papel do terapeuta de apometria é também esclarecer toda essa, fazer um desenho kármico, holístico, do problema que é apresentado, relacionando-o com todas as dimensões do ser, nomeadamente no âmbito da linha de ancestrais. Ou seja, a família... Claro, não há nada que é uma situação que é nada é deixado muito abordada em apometria. Nada passa, nada é departamento que não pertence a uma análise de uma consulta de apometria. Não, isso não existe. Tudo é considerado. E os padrões, eles são hereditários. Nós não herdamos só a cor do cabelo ou a cor dos olhos, do papai e da mamã. Herdamos uma série de... todo um pacote kármico,
energético, de formas de pensamento, de formas de sentimento, de posturas, de reações, de contratos, de ligações com determinadas egrégoras. Agora, a grande questão que se coloca é: mas isto serve-me hoje? Mas isto para a minha vida hoje é evolutivo? E muitas vezes não. E aqui é que a apometria tem um papel fundamental, que é ajudar a pessoa a libertar-se de situações que a ultrapassam um pouco. Porque são situações que entram em domínios do plano astral, de outras de ligações a outras dimensões do ser, falando assim de uma forma geral aqui, porque é difícil entrar nestas questões falando com uma linguagem assim mais simples e mais abrangente, mas sim é desamarrar, principalmente. Mas o que acontece é que aquilo que é ensinado, que é abordado no curso de apometria, é também esta questão que é importantíssima para se trabalhar em apometria, que é compreender que tipo de canal eu sou, qual é o meu, não é o do vizinho, porque o do vizinho é diferente. O meu é o meu. O que é que eu faço com isto? E como é que eu transformo isto numa mais-valia? Que isso é o mais importante. E a mais-valia tem sempre a ver com a capacidade de fazer uma boa descodificação das informações que nos chegam. E as informações chegam-nos por diversas vias, em termos de mediunidade, na apometria. O que as pessoas também podem querer saber é o seguinte: vocês, com certeza, fizeram a apometria. Os alunos também vão fazer cura e autocura no próprio curso, é uma das grandes vantagens desta formação. Por exemplo, o que é que a apometria te beneficiou na vida, em termos destas matérias todas que estamos aqui a abordar? A minha em particular? Sim. E principalmente na libertação e na compreensão de padrões de personalidades do passado que se mantinham muito enraizadas, muito vincadas em mim, e da libertação de determinadas egrégoras que sozinha seria muito, muito difícil. Muito mais Fazendo a pergunta e dando a resposta também. Claro. E eu creio que é um bocadinho olhar fora desta matriz, olhar um bocadinho sob o ponto de vista da consciência, olhar para nós como se fosse um avatar e observar, não é, as reações, condutas, comportamentos e poder modificá-los e fazendo essa gestão, não só energética, mas vamos chamar controle. Eu chamo de gestão porque controle é diferente. Uma gestão mais adequada dos relacionamentos, daquilo que se faz na vida, daquilo que se quer e que às vezes são coisas simples, não é? Sem grandes ambições. Então é o verbo estar. Sim, mas aí é bom esclarecer que isso consegue-se na dinâmica que nós colocamos no trabalho que temos feito em apometria. Ou seja, a apometria, para esclarecer, é uma sessão que demora 1 hora, eventualmente 1h30, que teve previamente uma consulta, como já falei, uma consulta de anamnese, mas que depois dessa sessão de 1 hora em que tudo é revelado e tratado, então se há energeticamente um trabalho a fazer, e aí entram as limpezas, entram os cortes com determinadas egrégoras, entram as desobsessões, entram as quebras de votos que nós fizemos muitas vezes, algumas não nos lembramos. Pode ter a ver com crenças? Outras, quebra de crenças, enfim.
situações que nos foram também projetadas. Mas o que eu estava a dizer para terminar é que no final dessa sessão, inicia-se um processo de 21 dias, que é uma espécie de... é um tempo necessário para que aquilo que foi trabalhado, revelado, trazido à luz, etc., ancore na vida prática, tangível, da pessoa em causa. E para além disso, vai durante esse período de 21 dias e após isso, e por vezes é importante um acompanhamento da parte do terapeuta que foi dirigente de apometria, daquela pessoa em particular, é importante que haja um acompanhamento para que a pessoa compreenda que neste período de 21 dias, vai acontecer a reprodução de situações na vida. Claro que não muitas vezes a situação em si, mas pequenas reproduções para dar oportunidade à pessoa de agir já com um novo eu, agir de forma diferente. E claro que esse processo é muito facilitado porque energeticamente a pessoa foi libertada de todas aquelas amarras. Então, o que acontece muitas vezes é que as coisas começam a abrir, não é? Os processos na vida da pessoa começam a ter outra fluidez e a pessoa dá por si a fazer coisas, a dizer coisas, a ter determinadas posturas e comportamentos que queria há muito ter e não conseguia. Não conseguia porque havia fortes bloqueios e fortes vínculos, ou a egrégoras, ou a personalidades do passado, ou vínculos a nível do astral, enfim, que efetivamente impediam a pessoa de fazer Aliás, cada esse salto quântico, não é? Todas as apometrias são todas diferentes, não é? Umas das outras. Não é? Por isso é que é uma técnica maravilhosa, porque nenhuma é igual à outra. Nós já fizemos centenas e centenas ao longo destes anos todos e é uma daquelas técnicas em que no fim, muitas vezes duras, não é? Muitas vezes difíceis, colocam-nos em contacto com um lado da vida que por vezes não é o mais bonito, mas há também sempre o outro lado, não é? Que é o lado belo e o lado da compaixão e da luz, quando a luz cai sobre a escuridão e tudo fica iluminado. E no fim os terapeutas olham uns para os outros e o coração fica preenchido de uma sensação de dever cumprido. O curso está só dirigido para terapeutas, para aprenderem isto tudo, ou qualquer pessoa pode frequentar o curso? Cada pessoa tem aquilo que é conhecido como livre-arbítrio, tem o direito a fazer as suas escolhas. Então, pode fazer a formação apenas para autoconhecimento, apenas pessoal, para o seu próprio processo de autocura, porque, claro que nós não forçamos ninguém a ir para a Marquesa, que é mesmo assim, ou seja, as pessoas, os alunos que querem vão e têm esse benefício, mas quem não quer também não é forçado a isso, mas tem essa oportunidade. Ou pode fazê-lo sim com um intuito mais profissional de vir a exercer e de pôr em prática a técnica para complementar aquelas que nós costumamos dizer que não se resolve com outra, resolve com a apometria. Vamos deixar aqui nas legendas, aqui embaixo, o próximo local onde vamos iniciar o curso e qualquer informação, não hesitem, entrem em contacto connosco para mais esclarecimentos pessoais. Vai bem, né? Sim, e isso é fundamental que tenham noção e que não peguem no telefone, liguem, porque é uma formação que implica
é preciso compreender que é algo que vai ser profundamente transformador na sua própria vida e depois terá um potencial de transformação para a vida dos outros. Logo, não é uma coisa que se decida fazer assim, eu vou ali Por curiosidade. porque não tenho nada para fazer e então vou-me entreter, vou fazer um curso de apometria. Entretenimento não. Nada disso. A apometria não entra aqui nesta equação. É algo efetivamente muito sério, mas maravilhoso. Mas isso é preciso ver para poder constatar. Ver para porque crer senão e sentir só para acreditar. a nossa versão e a nossa visão das coisas. Então, estamos cá disponíveis embarquem para nesta viagem multidimensional com técnicas de apometria.